Ano novo, tudo novo, novas oportunidades. Amém? E isso é muito bom. É sinal de que Deus tem nos dado chances de recomeço. Amém? Então não vamos perder essa chance, né? São 365 dias que nós teremos pela frente, mas eu sei que Ele está no controle de todas as coisas. E Ele é Deus que faz tudo novo. Amém? Então, sem mais demora, vamos no livro de Êxodo. No livro da saída. Êxodo quer dizer saída. Vamos pela graça de Deus aproveitar, queridos, essa atmosfera de milagre que está no nosso meio nessa noite. Nessa atmosfera de Deus inclinando para nós. É isso que eu sinto nessa noite. Amém? Que a graça dele, não vamos perder isso. Eu sinto que tem uma atmosfera profética. Nós estamos neste mover desde o começo do ano, desde a noite em que nós estávamos ali celebrando, entregando a Deus já este ano. Então nós estamos neste mover, não vamos perder nisso, sabe? E uma coisa eu vou te dizer, eu vejo assim, a palavra de Deus, a Bíblia para mim, ela é toda profética, gente, de capa a capa. Ela, as letras, pontos, vírgula, tudo para mim aqui, eu vejo assim, é profético. Amém? Então eu creio nisso nessa noite. Mais uma vez, Deus vai falar a palavra dele, vai falar a profecia, fica atento. Glória a Deus. Êxodo capítulo 1 diz assim: estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com a sua casa: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Aser. Todas as almas que desceram de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Amém? Senhor, te louvamos pela tua palavra, te louvamos, Senhor, pela revelação dela. Eu creio que ela é Espírito, porque ela é Espírito e verdade. Meu Deus, e nesta noite nós só queremos ouvir, nós precisamos ouvir, Senhor, a voz do Teu Espírito Santo de Deus. Obrigado mais uma vez, Senhor, por cada vida aqui, por cada mente, por cada coração, por cada oportunidade, pela terra fértil, Senhor, que essa palavra vai cair, meu Deus, impulsionando, trazendo transformação, meu Deus, gerando em nós uma força inconformadora com situações que precisam ser mudadas. Deus, começa em mim, o Senhor já falou comigo, trabalha na minha vida. Deus, não há nada em mim que possa alimentar o teu povo, Senhor, a não ser a tua presença, a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. E é isso que eu libero sobre a vida da igreja, meu Deus, o teu Espírito, a tua palavra, vida viva e eficaz. Amém, queridos? Queridos, livro do Êxodo, Êxodo quer dizer saída, mas é interessante que o livro da saída começa narrando a entrada. Você sabe por quê? Não é? Começou narrando assim, olha, estes são os filhos, os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Êxodo quer dizer saída. E é um livro que narra todo o processo de libertação do povo de Deus quando eles saíram do Egito. Mas começa introduzindo como o povo entrou lá. Não é interessante? Muito interessante. E eu acho interessante que Deus permitiu, que ficou registrado como eles chegaram, a pequenez deles, 70 pessoas. Deus deixa registrado, querido, que foi família por família. Deus poderia ter falado assim, Jacó e toda a sua família. Ele faz questão de deixar registrado cada nome. Você sabe por quê, querido? Foi no Êxodo que as pessoas, o Êxodo é a figura da nossa salvação, do nosso processo
que Deus deixou isso assim. Cada um, cada casa, cada nome, porque isso é individual. Salvação, libertação é individual. E aí ele faz questão de registrar o número de pessoas que saiu. Deus faz questão de deixar registrado perdas, porque diz que toda a descendência e toda aquela geração, não foi? Fala aqui que morreu. E ele registra primeiro quantidade pequena, ele deixa registrado primeiro perdas, para depois ele dizer assim, ó, preste bem atenção, sendo pois José falecido e todos os seus irmãos, olha a perda aí, e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram e foram fortalecidos. Engraçado, né? No meio de perdas, no meio de um começo pequeno, aí depois Deus fala que eles multiplicaram muito, mas Deus deixa registrado primeiro como começou, que aquilo que foi grande começou pequeno. Deus deixa registrado que apesar, querido, deles ter tido perdas de quem favorecia eles, como foi José, diz que não só José, mas toda aquela geração, morreu os irmãos, morreu Jacó, e toda aquela geração morreu. Aí diz assim, mas o povo continuava multiplicando, continuava aumentando e continuava sendo fortalecido no meio de perdas. E diz que José morre. E se você continuar lendo, se você voltar um pouquinho atrás, no último capítulo, que é o capítulo 50 de Gênesis, no último versículo, José, antes de morrer, ele dá ordem a respeito dos ossos dele. Gente, isso é tão profético, você vai ver agora. Ele diz assim, olha, vocês estão aqui, mas quando vocês saírem aqui do Egito, vocês não deixam os meus ossos para trás, levam com vocês. Então, queridos, havia sim uma possibilidade, o povo deveria retornar. A primeira coisa que nós temos que entender, gente, tem paciência comigo, nós vamos sair do Egito, vamos chegar em Raianes, tá? Espera aí, aguenta firme, a gente vai fazer isso. Aí, queridos, José morre e dá ordem antes de morrer a respeito dos ossos dele. Deixa eu dizer uma coisa para você, começos pequenos, começos de perda, isso não impediu o povo de aumentar, de multiplicar e de ser fortalecido, mesmo no meio de tantas perdas. Eu acho interessante que José deu essa ordem a respeito dos ossos dele. Se ele deu, então havia sim uma conversa, um mover de que o povo deveria voltar. Você sabe por quê? Porque eu quero pregar essa noite sobre libertação e cativeiro. E eu quero mostrar como que um cativeiro se instala na vida do povo de Deus. E a primeira coisa é o seguinte, o povo não desce para o Egito, por isso que José manda tirar os ossos dele. O povo não desce para o Egito escravo. Egito não foi cativeiro como a Babilônia, que o povo errou, o povo se desviou dos caminhos do Senhor, e aí Deus envia, permite o cativeiro. Queridos, Egito foi um momento em que Deus preparou para ser provisão na vida do povo de Deus. E eles descem para lá convidados. Gente, tudo que eu estou falando, a entrada do povo no Egito começa ali no finalzinho do capítulo 45 e até os 50 de Gênesis, vocês vão ver como foi. O povo foi convidado, José foi para lá porque foi vendido pelos irmãos, até os meninos do departamento do Ministério Infantil sabem dessa história. Ele foi para lá vendido pelos irmãos, não foi? E aí, depois vem fome sobre a terra. E porque os irmãos de José descem no Egito para comprar comida. Havia uma necessidade, havia fome sobre a terra. Ok? E quando eles vão para o Egito, eles não vão sem a permissão de Deus. Quando José reconhece os seus irmãos, sabe? E se dá a conhecer eles, José fala assim, volta, traz todo mundo, porque ainda falta 5 anos, vai ter 5 anos mais de fome sobre a terra. E aí eles vão, o faraó fica sabendo da família de José e convida aquele povo para vir morar no Egito. E dá para aquele povo uma
posições de supervisão da terra. José e Faraó dão uma terra para aquele povo. E a Bíblia faz questão de registrar que quando essa família entra no Egito, eles entram levando gado, eles entram levando servos, com 70 pessoas, eles andam levando rebanhos, ovelhas, crianças, idosos, tinha isso, é que a Bíblia registra. E eles desceram com dinheiro, porque eles foram lá para comprar. O povo entra no Egito nessa situação, convidado, e por causa de uma necessidade. E o que acontece? Por que esse povo se tornou escravo lá? Porque havia um tempo para voltar. E o povo permaneceu no Egito. Sabe por quê? Por comodidade. Sabe por quê? E por favor, favorecidos. A gente tem que ter cuidado, queridos. Eles chegam lá, José começa como diz, fazer a vida deles mais fácil, e eles ficam. E havia um tempo para voltar. Tanto havia que José diz: quando vocês voltarem, vocês não deixam os meus ossos aqui. José, querido, entendeu tanto o propósito de Deus na vida dele, sabe? Deixa eu te falar, e ele morre. Você sabe por quê? Porque tem uma coisa que eu vou te dizer: pessoas de Deus morrem, sabe? Mas tem uma coisa que não morre: promessa de Deus não morre. Promessa de Deus não morre. José morreu e mesmo assim o povo continuava crescendo ali, mas o povo não voltou. Queridos, quando o povo sai, quando Jacó vai até Deus, Deus fala: Jacó, desce e eu vou ser com você, e eu vou descer com você, e eu vou subir. Então havia uma proposta de descer e depois voltar. Só, querido, que o povo foi acostumando com aquela vida de favor de José. A fome passou e o povo continuou. Sabe por quê? Deus não tinha Egito como o destino daquele povo. Deus tinha Canaã como o destino daquele povo. E José entendeu tanto isso que ele diz: há um tempo para voltar para Canaã. E não deixa os meus ossos aqui. Gente, quando nós estamos alinhados com os propósitos de Deus, nós descobrimos uma coisa: o nosso último endereço não é uma sepultura no Egito, mas é Canaã celestial. Ele entendeu isso. Isso é uma figura. Ele entendeu: não tira os meus ossos daqui, porque esse aqui não é o meu último endereço. Igreja do Senhor Jesus, eu vou te dizer uma coisa: nós estamos neste mundo de passagem, somos imigrantes, mas o que espera por mim e por você é uma Canaã celestial. Queridos, quando nós vamos estar na sepultura nesse Egito, porque o Egito é símbolo, queridos, não só das coisas ruins deste mundo, o Egito é símbolo dessa vida terrena. A nossa vida, o nosso último endereço não é a cova aqui nesse Egito, é Canaã celestial. E ele entendeu isso. Agora o povo ficou por causa da vida fácil que José dava para eles. Aí você fala assim: ô Eliane, mas tem algum problema em ser favorecido? Claro que não. Então tem algum problema se uma pessoa aí, eu cair no favor de um milionário, vamos dizer assim, e ele quiser me ajudar, me favorecer, fazer a minha vida mais fácil? Claro que não, de jeito nenhum. Por favor, receba, entregue seu dízimo, e ainda digo mais ainda: lembre-te de mim quando entrares no teu reino. Não tem nada de errado nisso. Errado tem, querido, quando este favor nos mantém fora do destino de Deus. O problema não foi o povo ter sido favorecido. O problema foi o povo ter se mantido no Egito, quando o que eles tinham que ir era para Canaã. Mas sabe, queridos, o que acontece? O povo fica ali. E aí sabe o que acontece? O Faraó, José e toda aquela geração que beneficiavam eles, acabou, morreu. E aí o próximo Faraó que veio, queridos, ele não favorecia, ele não conhecia aquele povo. E aquele povo se tornou uma ameaça para ele. Deixa eu te falar uma coisa, tá? Se é para levar a gente para Canaã, para o nosso destino, Deus muitas vezes nos faz ser ameaça
para apertar os nossos passos. E sabe o que acontece? Eles vão para ali, ficam ali. O faraó novo agora vê eles como uma ameaça. E aí, queridos, é que começa. De imigrantes, eles passam a ser escravos. Eu não estou mentindo não. Eles não saíram da terra deles, não foram foram convidados. Todo mundo sabe dessa realidade aqui, inclusive eu. Eles foram convidados. De imigrantes, eles passaram a ser o que agora? Queridos, cuidado. Quando a gente não se posiciona para o destino que Deus tem para nós, os nossos status podem mudar. E agora, aquela turma que era imigrante, e imigrante favorecido, eita glória! Eles agora passam a ser escravos. Sabe por quê? Porque não se alinharam, não se voltaram para o destino que era Canaã. E Deus teve que fazer alguma coisa para levar este povo de volta. E aí eles começam a ser subjugados. E agora aquele povo que era supervisor, que só ficava supervisionando a terra, queridos, aquele povo agora é submetido a trabalhos pesados, a construções, a tijolos, queridos. E aí diz, queridos, que a aflição deles é tanto, que sabe o que Deus faz? Diz que Deus ouve o clamor. Deus vê a aflição daquele povo e Deus desce no cativeiro. Aquele povo se tornou cativo por causa de quê, gente? De uma necessidade. Foi ou não foi? Eles desceram ao Egito por quê? Por causa de uma necessidade. Permaneceram por causa de quê? De uma comodidade. E agora Deus tem que tirar eles daquele estado. E aí Deus, sabe, gente, quantas vezes os nossos cativeiros, nós não somos levados para cativeiros por causa de necessidade? Quantas vezes nós não estamos em dependências emocionais, em cativeiros de relacionamentos, que nem Deus tem aquilo preparado para nós? Você sabe por quê? Porque nós dependemos do amor de outra pessoa, porque nós nunca entendemos o amor de Deus. Porque quando a gente entende o amor de Deus, eu não dependo e não vivo e sobrevivo por causa de um amor de uma pessoa. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Quantas vezes os nossos cativeiros, por quê? Que é na adolescência que desenvolve os cativeiros de vício. Porque é nessa fase, queridos, que o adolescente tem necessidade, é ou não é? Necessidade de ser aceito. Aí o coleguinha fala assim, ó, se você não pegar isso, não beber, não fumar, você não pode fazer parte do nosso grupo. Então essa necessidade leva ele, querido, para um cativeiro. Deixa eu dizer uma coisa para você, igreja do Senhor Jesus. As nossas necessidades, segundo a palavra de Deus, são supridas em Cristo Jesus. E quando eu entendo isso, querido, o inimigo não tem brecha para me manter cativa. Sabe, eu posso até ter necessidade, mas quando eu entendo que elas são supridas em Cristo Jesus, igreja do Senhor Jesus, eu entendo, e ele não tem brecha na minha vida para me manter cativo. Aquele povo ficou, mas diz que Deus viu, ouviu, inclinou e desceu. Eu quero te dizer uma coisa aqui nessa noite. Não importa a necessidade que te levou para o cativeiro, não importa as perdas que você teve, não importa o seu começo pequeno ou grande, eu quero te dizer que existe um que vê, ouve e desce para te tirar de lá. E a Bíblia diz isso em Salmos, que ainda que eu suba no alto da montanha, que eu faça a minha cama, queridos, no mais profundo abismo, lá o Senhor me encontra. Não há cativeiro, querido, não há começo que Deus, que ainda que não tenha sido forte, que não tenha sido correto, que Jesus não nos alcance. Entenda isso, queridos, quando nós temos propósito, quando nós entendemos que nós somos libertos, queridos,
para ser restituídos, porque o que Jesus faz aqui, Deus entra e envia, e nasce Moisés. Moisés é o libertador que Deus envia para aquele povo. E o que eu acho interessante, queridos, Moisés nasce, Deus prepara tudo, ele vai, fica no deserto, é preparado, volta, e aqui que está a restituição. Deus é maravilhoso, gente, porque apesar daquele povo ter permanecido fora do propósito dele, ele ouve, inclina, tira eles de lá, envia um libertador para eles, e chega um momento, querido, que quando eles vão sair do Egito através de Moisés, eu me perguntei isso várias vezes: Senhor, por que o povo, ao sair do Egito, o Senhor ficou naquela demanda que Moisés e Faraó, e Moisés, o Faraó, não leva gado não, Moisés, não, eu vou levar o gado. Deus inclinava o coração: não, leva gado sim, não vai sair sem gado não. Vou ficar ovelha, não vai ficar ovelha não. Moisés, fala com ele que as ovelhas vão. Senhor, os meninos, não, criança vai também. Senhor, os velhos, não, vai também. Vocês nunca perguntaram, não? E depois Deus ainda fala assim, antes dele sair, no último dia: leva ouro, você vai ter que levar dinheiro. Manda as mulheres, foi ordem de Deus, vai até as egípcias e pede ouro, prata, e elas davam, porque os filhos haviam morrido, né, gente? Gente em dor, você consegue tirar qualquer coisa dele, até dinheiro. Todo mundo tinha perdido os filhos. Não, vamos ser sinceros, não é verdade, gente? E aí, Deus falou assim: tira. E eles foram entregando. Eu falei: Senhor, vocês já pararam para pensar? Não era mais fácil? Gente, Deus é dono do ouro e da prata. Deus não pode. Aquele povo precisava de. Deus, quando precisou, mandou do céu codornizes para cá. Isso me intrigou. Eu falei: Senhor, por que isso? E o Espírito Santo falou assim: Eline, aquela não era uma obra só de libertação, aquela era uma obra de restituição. Porque quando o meu povo entrou ali, Eline, eles entraram com gado, eles entraram com rebanho, eles entraram com menino, eles entraram com velho, e eu sou Deus de justiça. Apesar deles terem errado, eles não sairiam sem a restituição. E é por isso que Deus fala com Moisés. Sabe o que Moisés fala, gente? Chega um final que Moisés fala assim para o Faraó: ou vai tudo, ou não vai tudo, até gado. E ainda diz assim para o Faraó: eu não deixo nem uma unha para trás, nem uma unha. Eu falei: gente, Deus, o que você tem? Por que isso? E Deus falou: porque eu sou Deus de justiça, e eu me importo até com uma unha. Eu sou Deus de justiça e me importo até com uma unha. Esse é o nosso Deus, querido. Esse é o amor, esse é onde Deus vai por mim e por você. Aquela obra de restituição, Deus falou: eu não vou só libertar, eu vou restaurar. Deixa eu te dizer, essa é a minha vida, essa é a sua vida, essa é a nossa história, queridos. E aí vem aquelas pragas, uns dizem praga, eu prefiro falar sinal, porque eu prefiro mais engrandecer o nome do Senhor. Foi praga mesmo, a Bíblia fala praga, mas eu gosto de falar sinal, porque engrandece mais a Deus, né? E só no 10º sinal, o próprio Deus endureceu o coração de Faraó. E o que tinha nesse 10º sinal? Todos os outros, vem praga, vem escuridão, vem piolho, vem não sei o que, praga nos animais. Último sinal, querida, tinha cordeiro e sangue. Queridos, o diabo não se dobra a maravilhas, o diabo se dobra a cordeiro e sangue. O último sinal, querido, foi mandado matar um cordeiro, foi mandado passar o sangue nos umbrais da casa do povo hebreu. E aí morrem os primogênitos, e aí Faraó cede. Igreja, entenda uma coisa: não são os nossos sinais, não são nem as maravilhas de Deus, mas o diabo não resiste, ele não pode contra o cordeiro e contra o sangue de Jesus. Não há nada que possa impedir a libertação de um crente justificado, marcado pela vida do cordeiro, pelo sangue do cordeiro. Não há maldição sobre a sua casa, não há cativeiro que possa resistir o sangue do cordeiro. Igreja do Senhor Jesus, levanta os seus olhos e enche de esperança. Não importa o nosso começo, não importa as nossas
pessoas saem da nossa vida, pessoas de Deus, pessoas que começaram com nós. Mas de uma coisa eu sei: promessa de Deus não morre. Essa aqui, querido, o êxodo não é só um momento de libertação. É a minha, para aquele povo, é a minha e a sua libertação. Isso aqui, queridos, é o retrato, é a profecia para aquele que é salvo em Cristo Jesus, para aquele que tem a marca, o sangue de Jesus. Somos justificados, queridos, e não há praga, não há cativeiro que não se dobre a marca deste sangue. E aí, queridos, o povo sai e acabou a história do povo. Agora nós vamos chegar em nós, em Raianes. Essa é a minha, essa é a sua história. Tudo isso que aconteceu com o povo, aconteceu sobre a minha e sua vida o dia que nós aceitamos e fomos libertos por Jesus. O dia que Jesus, querido, morreu por mim e por você no Calvário. Ele morreu para nos salvar, morreu para nos libertar e, acima de tudo, morreu para restituir, queridos, tudo aquilo que Adão perdeu, tudo aquilo que foi perdido. Deixa eu te falar, eu e você entramos neste mundo convidados. Não importa de quem você é filho, não importa como você foi concebido, os métodos, os erros, as falhas. Eu quero dizer uma coisa para você: o Pai e o Filho olharam e disseram: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Havia, querido, um convite. Nós não entramos aqui em legal. Havia um propósito. E aí, o inimigo tenta, escraviza o homem lá no Gênesis e nós perdemos. E aí, quando nós somos salvos, tudo que aconteceu para aquele povo, queridos, é por isso que no Calvário foram levadas as nossas enfermidades, as nossas maldições, e é uma porta de prosperidade no mundo físico para nós. Você sabe por quê? Porque tudo isso nos pertencia lá desde o começo. Lá do começo. A obra de libertação salvadora é também de restituição. Entenda uma coisa: a nossa vida não termina na sepultura. Esse não é o nosso último endereço. O nosso último endereço é Canaã. E quando eu entendo isso, e quando eu canalizo a minha vida para isso, eu vivo além das coisas deste mundo, queridos. Eu vivo para construir algo no céu. Jesus disse: olha, eu não vou deixar vocês só, eu vou para o Pai e eu vou preparar morada. É por isso que eu digo que a nossa última morada não é a sepultura no Egito, é na Canaã celestial. Foi Ele que disse, foi Ele que ditou para nós qual é o nosso último endereço. Essa obra é linda, queridos. Eu quero te dizer uma coisa: se você está em cativeiro, mas Eliane, crente pode estar em cativeiro? Pode, querido. Se você tem vício, se você está aprisionado em algo disso, eu quero te dizer nessa noite: existe uma justificação sobre a sua vida. E você não precisa se manter debaixo desse jugo e deste cativeiro. Existe um Jesus que morreu por mim e por você. Existe uma obra linda, querido, e tudo aquilo que foi roubado foi tirado de nós. Jesus está dizendo: eu estou aqui para restituir. Não importa as perdas que nós sofremos, queridos, existe um Deus, existe um propósito, existe, querido, algo sobre a nossa vida. Gente, igreja, povo santo, eleito, se a gente entrar em 2024, como nós estamos entrando, simplesmente com essa mentalidade de falar: Senhor, eu vou ter uma vida de vitória, uma vida de libertação, e tem mais. Fazer o que Moisés fez. Eu não deixo uma unha para trás. Eu vou levar meus filhos, eu vou levar meus vizinhos, eu vou levar meu gado, eu vou levar minhas ovelhas. Eu não deixo uma unha para trás. Eu não só quero ser liberta, mas eu não deixo nada para trás. Não abra mão dessa verdade, não abra mão dessa restituição.
projetos, vou levar meu sonho. Eu não vou deixar nenhuma unha para trás. Vou levar Raianes, vou levar Yamato, vou levar o Cape, vou levar Massachusetts, vou levar a nação. Eu não deixo nada para trás. Moisés não deixou nada para trás. Essa é a marca, querido, de um libertador. Essa é a marca de quem foi liberto, quem foi justificado. Justificação não é pelos nossos próprios méritos. Justificação é pelo sangue. E como eu disse, o inimigo não pode. Não há cativeiro que suporte um crente marcado pelo sangue do Cordeiro. E tem mais uma coisa. Naquela última noite, foi mandado matar um cordeiro e dado para as famílias. E as famílias pequenas, querido, elas tinham que comer e dar para o vizinho. O cordeiro nunca é só para nós. O cordeiro é também para os nossos vizinhos. Eu e você temos que orar, olhar para a nossa vizinhança e falar: eu não vou deixar eles para trás. Eu não vou deixar eles para trás. Eu não vou deixar o meu colega de trabalho para trás. Eu não vou deixar o meu amigo de escola para trás. Eu não vou deixar o meu companheiro de empresa para trás. Eu não vou deixar nenhuma unha para trás. Se levante nessa noite no poder do Espírito Santo e entenda que a gente não foi salvo, queridos, só para ficar sentado. A gente não foi salvo só para nós, para chegar lá no céu e falar: ei, Jesus, eu estou aqui. A gente foi salvo para levar muita gente para trás e não deixar nenhuma unha neste mundo. Está em cativeiro? Tem o sangue de Jesus, tem o socorro do Cordeiro. Agora deixa eu te dizer uma coisa: cuidado com as nossas necessidades. É aí que o inimigo entra. É aí que ele pegou aquele povo. E de imigrantes favorecidos, eles se tornaram escravos. Em nome de Jesus. Eu não quero, o meu status não é nem mais de imigrante. O meu status e o seu status fomos promovidos, mas não a escravos, livres, filhos do Deus Altíssimo. Este é o status de quem tem a marca do Cordeiro, o sangue do Cordeiro. Imigrantes? Sim, já fomos. Escravos? Sim, também já fomos, porque o pecado entrou no mundo. Mas agora nós somos filhos, justificados pelo sangue do Cordeiro, e devemos viver como um deles. Amém, queridos? E Deus vai nos usar como libertadores para outras pessoas. Porque quem é liberto, quem tem Jesus, queridos, é usado para libertar. Quem é curado é usado para curar. Quem é favorecido é usado para resplandecer favor sobre a vida do outro. Nunca é só para nós. Deixa eu te dizer, não importa as nossas perdas, não importa o nosso começo, não importa. É como eu disse, aqui começou registrando a pequenez, para nos lembrar que todo mundo começa pequeno. Tudo começa pequeno. Era 70 pessoas e ainda perderam uma geração inteira. Mas isso não impediu o povo de crescer, multiplicar e ser fortalecido. As nossas lutas, queridos, os nossos cativeiros, quando nós somos marcados pelo sangue de Jesus, eles vêm para nos fortalecer. Eles vêm para nos fortalecer. Comece esse ano com apenas um pensamento: eu sou liberto, eu sou salvo e eu tenho direito à restituição. Essa é a vida em abundância que Jesus conquistou no Calvário por mim e por você. Queridos, e viver menos do que isso é um desagrado aos olhos de Deus. É um desagrado aos olhos de Deus. Eu olho para a vida de José e eu fico assim, apaixonada. Porque um cara que entendeu o que é propósito de Deus, um cara que fez plano para depois da morte. Pensa, gente. O cara entendeu tanto, se alinhou tanto ao propósito de Deus, que ele deu instrução para depois da morte.
Ele entendeu que a vida não termina aqui, não para quem é justificado. Ele entendeu que existe uma eternidade para ser vivida. E tem uma coisa, querido, a posição que a gente alcança lá é eterna. Você já pensou nisso? A posição da eternidade é eterna. É céu eterno? Ou é o quê? Inferno eterno. Não tem. Aqui tem jeito de mudar. Lá não tem. E Jesus teve tanta certeza disso. E é assim, gente. Acorda, crente. Vigia, crente. Eu estou falando isso para mim. Cativeiro começa com necessidade e se instala na nossa vida por comodidade. E a gente vai ficando e a gente esquece que o nosso destino não é aquilo ali, que Jesus tem muito mais para a gente, tem muito mais para nos dar, tem muito mais para fazer através de nós. Essa tem sido, querida, a palavra profética sobre este ano. Portas, oportunidades. Em nome do Senhor Jesus. Tudo isso há um tempo e há uma velocidade. Nós não podemos perder. Entenda que o favor de Deus está sobre nós desde o dia que nós fomos libertos e justificados pelo sangue de Jesus. Amém? O grupo de louvor podia subir. Amém? Nós estamos aqui nesta noite, queridos. O culto é de cura e libertação. E nós entendemos, queridos, como é que o inimigo tenta nos aprisionar. Como é que o inimigo, muitas vezes uma perda na nossa vida, a gente não consegue romper naquilo. A gente fica estacado naquilo. Muitas vezes, queridos, sabe, é uma necessidade emocional tão grande que está te mantendo preso a situações e a pessoas que Deus já falou muitas vezes com você. Deixa aí. Sabe, eu lembro disso, de cativeiro emocional. Para mim não tem melhor na Bíblia do que Saul e Samuel. Samuel, o profeta, né? Ele que ungiu Saul, o primeiro rei. Eu imagino, né, gente, a gente cria uma ligação com aqueles filhos que a gente ajuda, né, não? Que a gente impõe, que a gente empodera em Jesus. Eu entendo. E diz que Saul, né, gente, ele desviou. E desviou feio. E diz que Samuel, aquele profeta, aquele sacerdote, chorava e pranteava todos os dias por Saul. Até um dia que Deus falou assim para Samuel: Samuel, Samuel, até quando você vai prantear o Saul, se até eu já o rejeitei? Deixa eu te falar, Deus até tolera o nosso tempo de Egito. Deus até tem misericórdia de ver aquele tempo que a gente prostra. Mas tem uma coisa, tem um tempo de levantar. Tem um tempo de chorar perdas e tem um tempo de se levantar e falar: acabou, vida que segue. Vida que segue. Há um tempo, queridos, Deus pode até tolerar e permitir os nossos choros, as nossas perdas, mas há um momento que nós temos que levantar nele e falar: não, tu tens mais para mim, Senhor. E não foi porque perdi, e não foi porque foi embora. Pensa numa coisa, queridos, que a cativeiro emocional está sendo uma das piores doenças que tem prendido, queridos, os filhos de Deus nessa terra. Pessoas agarradas, dependentes de pessoas. Pessoas tendo as suas necessidades saciadas, mantidas em pessoas. Queridos, a única dependência que a Bíblia permite é de uma só carne, marido e mulher. Pronto. Eu dependo do Adilson, o Adilson depende de mim, porque nós somos uma só carne. Eu não devo fazer nada sem a permissão dele e nem ele de mim. O resto, queridos, não pode. Nós temos que depender de Deus. É tempo, Deus está dando uma palavra para essa igreja. E eu não sei porquê. Quando eu falei sobre Moisés, gente, eu tenho que falar o que eu vou falar aqui, porque quando Deus sopra no meu ouvido, queima dentro de mim. E é para pais de adolescente, mães de adolescentes, mães de jovens.
está vindo de mim aqui agora. Deus manda falar. Tem pais mantendo filhos em cativeiro por causa de proteção. Se Joquebede não tivesse soltado o cesto, se ela tivesse ficado protegendo o Moisés, ela teria causado a morte dele, de um grande líder, e de um grande líder, e de um libertador. Deixa eu te falar, proteção demais pode matar. Se ela tivesse tentado preservar demais, ela teria matado o ministério. Ele teria sido encontrado e morto. Deus está falando aqui para algum pai, para alguma mãe: aprenda a soltar o cesto. Aprenda a soltar o cesto. E sabe o que foi que levou ela a soltar o cesto? O material que ela colocou nele. Você sabe qual foi? Betume e junco. E esse material, queridos, esse material não era penetrável por água, sabe? Não penetrava água nele. Creia somente numa coisa: você tem colocado o melhor material na vida dos teus filhos, e o melhor material é Jesus, e é o seu exemplo de vida. Confia, solta o cesto, porque há tempo de soltar o cesto. Deus quer usar essa criançada como libertadores. Está na hora de soltar o cesto e confiar. Eu não sei porquê, gente, mas Deus está falando para algum pai e mãe de adolescente aqui. E sabe qual é a hora de soltar o cesto? A gente solta o cesto quando eles vão para a high school. A gente tem que soltar o cesto quando eles vão para a faculdade. A gente tem que soltar o cesto quando eles tiram essa bendita carteira de motorista. Já passei por isso tudo. E a única coisa que me fez sobreviver com os dois foi a certeza de que eu tinha colocado na vida deles o melhor material. Jesus, confia. Sai dessa agonia. Eu não sei porque Deus está falando para alguns pais aqui. Sai dessa agonia. Sai dessa agonia. Você é livre. Você é livre. Sai dessa agonia. Entrega essa criançada nas mãos de Deus. Entrega essa criançada nas mãos de Deus. Não há nada, queridos. Os seus filhos, os nossos filhos estão marcados pelo sangue do Cordeiro. Há uma marca sobre eles. Entrega, confia. Eu soltei o cesto várias vezes na minha vida. Não foi fácil. Gente, você não vai ver momento nenhum na Bíblia falando que Deus chegou para Joquebede e falou: põe o cesto, faz o cesto, coloca no rio. Eu sempre digo que por trás de todo ministério de libertação existe uma mãe que soltou o cesto. Por trás de todo líder que ganha alma, evangelista, pastor, existe uma mãe que soltou o cesto. Eu soltei o cesto quando um casou. Eu soltei o cesto quando eles foram para a faculdade. Queridos, e pela honra e glória do Senhor Jesus, o Senhor cuidou. O Senhor cuidou. Eu quase morri. Não foi fácil, mas o Senhor cuidou. Amém? Temos a marca do Cordeiro. Somos libertos, somos salvos. O nosso destino não é Egito, não é essa vida terrena. O nosso endereço é Canaã celestial. Levante e fique de pé.